Oi, fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram neste início de semana, tá? Essa segunda-feira abençoada. Fizeram história aí nesse mercado, conseguiram extrair aquele resultado que vocês tanto almejam, conseguiram ser disciplinados, porque eu acho que a frase padrão de todo operador no início da semana, essa semana eu vou ser disciplinado. Essa semana eu só vou fazer o que precisa ser feito dentro do meu operacional, sem mudar de forma alguma o gerenciamento, a execução, o contexto, vou fazer tudo certinho. Você conseguiu manter esse plano ativo ou mais um dia que você só perdeu dinheiro porque você não teve a decência de seguir aquele plano que você tanto, tanto, tanto desenhou antes do mercado abrir ou ontem mesmo, tá no domingo? Me ajuda a te ajudar. Ser disciplinado no mercado não é uma necessidade por si só, é uma obrigação. Ser profissional todos os dias é mais do que um cenário de objetividade e que vai te trazer os resultados que você tanto almeja. É por isso que lá na sala, é por isso que o contexto que eu sempre prezo para os meus alunos, junto com a galera, é ser disciplinado. É ter a tranquilidade de fazer o que precisa ser feito sem medo de ser feliz, sem medo das consequências, porque a gente sabe que nós estamos plantando. E quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Você está sendo mais do que convocado para participar junto com a gente da sala ao vivo, para participar desse ecossistema que está formando cada vez mais e mais operadores conscientes, não só do gerenciamento, não só do plano operacional, mas de uma disciplina que vai muito além do mercado. E você precisa desse alto padrão de desempenho, tá? Um trader é um atleta de alta performance. E alta performance se conquista todos os dias sendo disciplinado, dizendo não pro FOMO. Você sabe o que é o FOMO? O medo de ficar de fora. Vamos falar sobre ele em algumas oportunidades que o mercado deu hoje, tá? Eu quero você junto comigo. Você sabe o caminho. Preencha o formulário, não perca tempo e venha fazer parte, sem medo de ser feliz e com muita coragem de seguir à risca tudo aquilo que nós vamos conversar, tudo aquilo que nós vamos te passar e todo o cenário que nós precisamos executar. Então, te peço com muita tranquilidade, venha, mas venha de forma objetiva, sendo 100% tranquilo, para a gente resetar tudo aquilo que você tem errado e começar a fazer da forma mais correta possível. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar aqui, tá? Você já sabe o caminho, é só preencher o formulário que você vai fazer parte. É só você estar tranquilo que nós vamos ter grandes resultados. E eu quero você junto comigo. No mais, queridos, a nossa movimentação tá na seguinte forma. O mercado aqui no pregão de sexta-feira, né, deixou liquidez nessa mínima, fez uma captura de liquidez, então fez um topo mais baixo que o topo anterior, então a expectativa era de um cenário que manipulasse o fundo. Só que o pregão do dia de hoje abriu no meio do caminho. Eu não tive muito o que fazer. Eu tinha essa marcação aqui de forma intermediária? Sim. Vou falar apenas do gráfico de 5 minutos inicialmente, tá? Nossa movimentação foi: o mercado estava caindo, chegou nessa região, eu tinha um belo de um imbalance aqui, tá? Testou essa região por 2 vezes e sentiu essa região por 2 vezes. Esse tipo de movimentação do gráfico de 5 minutos fica um pouco complicado porque você precisa esperar uma referência barata para você executar. Infelizmente não teve, então eu preciso ter muita atenção. 5 minutos no dia de hoje, sendo muito preciso na fala aqui, queridos, foi um dia extremamente complicado para você fazer a sua entrada. Então eu acho muito difícil aqui uma execução considerando o gráfico de 5 minutos. Então vamos para o gráfico de 1, que é o gráfico que eu opero, o gráfico que eu tenho passado para vocês diariamente, e foi o gráfico que eu consegui buscar as operações. Foram 2 trades, tá? Eu fiz um trade e outro pessoal da sala conseguiu executar. Primeiro, 1 minuto, quando eu olho o gráfico de 1 minuto, eu não fico buscando as referências do dia anterior. Eu foco somente na referência do dia atual. Então, o que eu tinha? A máxima e a mínima. Isso daqui eu posso considerar como rompimento? Sim, desde que o mercado tenha vindo de uma liquidez. Se o mercado não veio de uma liquidez, então eu vou considerar isso aqui como uma liquidez? Provavelmente, porque eu sei que 90% dos rompimentos são falhos. E se o mercado não veio de uma liquidez e ele está buscando a extremidade superior primeiro, então aqui já é meu primeiro indício, tá? De manipulação. Principalmente com esse tanto de pavio que o mercado foi deixando. Com isso dito, eu marquei aqui como nosso choque interno
e usei a primeira referência, esse FVG. Foi um belo de um trade aqui, tá uma operação bem tranquila, foi bem na abertura ali, o mercado já acionou, nem deu calor. A dificuldade aqui foi só aguardar o mercado se desenvolver. Foram quase 10 minutos de operação. Bem tranquilo mesmo, tá? Um trade muito objetivo. Manipulou, inverteu um fluxo, testou um POI, segue a ponta vendedora. Não é sorte, é método. Não é sorte, é disciplina. De executar, de acreditar naquilo que está sendo buscado todos os dias. Essa foi a nossa operação, esse foi o resultado. E aí o preço veio, ficou fazendo essa deriva aqui muito ruim. Até esperamos uma ponta compradora, mas infelizmente não teve, tá? E eu falei com o pessoal, vamos observar uma nova ponta vendedora, porque o preço ainda tem espaço para continuar caindo. Nossa referência foi número 1, nossa referência agora vem para a ponta número 2 para continuação. Só que só vai existir essa operação uma vez que o mercado nos der uma confirmação. Essa confirmação ela vem de forma interna. Novamente o preço, sem conseguir efetuar o rompimento, consegue virar uma estrutura e valida o quê? Esse ponto de entrada. Novamente uma operação seguindo a estrutura de queda, confirmação com o choque depois de uma liquidez, validação de um POI acima dos 50%. Não é sorte, é método. 2 trades, 2 takes, 2 operações extremamente satisfatórias que deram resultado extremamente objetivo para começar a semana com dinheiro no bolso. E você ir caçando clique, achando que o clicar é o que é o suficiente para você ter resultado. Quanto mais risco você toma de forma 100% descontrolada, mais dinheiro você perde. Depois vem falar que o mercado não funciona. Você só participa das estatísticas do mercado. Você é sempre aquele cara, o profissional do stop. Me ajuda a te ajudar. Felipe, o preço manipulou um fundo e rompeu esse topo. Aqui está um cenário que eu falei muito com o pessoal. Eu tive um pouco de dificuldade em julgar isso aqui como confirmação de rompimento, tá? Porque é pavio. Para mim, quando passa com pavio, eu não considero rompimento, então para mim não é rompimento. Corrigiu certinho 50% e rompeu. Como corrigiu 50% e rompe, eu tenho, por mais que eu não goste, uma nova referência. Ponto de indução, order block de pavio, segue a ponta compradora. Pena que essa operação aqui foi depois que nós encerramos a sala, mas quem prestou atenção na explicação lucrou com esse trade aqui bem legal. Eu acredito que essas foram as 3 oportunidades que o mercado deixou. Das 3 efetuadas, uma, mostradas lá na sala, a segunda, e explicadas. Uma pena que encerramos a sala antes, né? O mercado deu esse terceiro take. Lá na máxima do dia, novamente, manipulação. Qual que é o problema dessa manipulação? É que não teve uma virada de estrutura. O preço bateu. Quando ele armou uma tentativa de choque, ele não voltou. Era uma ponta vendedora, possivelmente nesse FVG. Mas, infelizmente, o mercado não executou da forma mais interessante e acabou desenvolvendo, veio até a mínima e fechou o pregão aqui bem travado, tá? Felipe, eu poderia considerar que aqui era uma estrutura e o mercado veio testar esse order block aqui, essa zona de demanda para continuação? Sim, numa reversão, mas o preço não teve força para fechar o dia em alta. Fechou travado, então eu volto para os 5 minutos aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho uma referência saudável, tenho uma expectativa de continuação. Porém, se você quer trabalhar com essa comprinha, eu ainda esperaria o mercado talvez manipular uma vez mais para buscar este topo. Quero acreditar na continuação de queda, Filipão, que isso aqui que é uma liquidez, mesmo sendo interna, o mercado vem induzir pessoas a comprarem para continuar a queda. Eu tenho mais clareza com essa oportunidade. E amanhã, dependendo da abertura, eu estou executando sem medo de ser feliz. O dólar, horrível, tá? Horrível, tá? Horrível. Abriu já rompendo. Uma pena, você tem uma estrutura com rompimento de pavio, tem uma certa correção e tem uma nova referência considerando mínima e máxima. Bacana até aí. Você tem isso aqui como um ponto de demanda, tá? Ponto de liquidez e ponto de demanda. Eu nem gosto desse tipo de estrutura porque carece de rompimento. Isso aqui é pavio. Pavio não tem cenário de continuação. Então eu tenho muita dificuldade para justificar essa compra. Prefiro muito mais quando eu trabalho somente com o dia e eu tenho um cenário de indução, eu tenho um cenário de reversão e possivelmente um cenário de operação. Ah, mas demora demais. Isso aqui foram dar pouco mais das 15 horas. Demorou muito esse contexto a aparecer. É um dia onde o preço se desenvolve de forma muito
curta, tá? Uma amplitude muito baixa. E isso daqui não ajuda nós como operadores de forma saudável, porque são 25 pontos de amplitude, é pouco, meus queridos, isso é pouco demais. Por isso você tem que ter muita tranquilidade. Tem dia que o dinheiro vai estar no dólar, mas tem dia que o dinheiro vai estar no índice, e você precisa abrir os seus horizontes, ampliar as suas referências ali de índice e de dólar, para que no dia que um não estiver dando dinheiro, provavelmente o outro vai estar. E se o outro não estiver dando dinheiro, você não faz nada em nenhum dos dois. E tá tudo bem, tá? Fechou travado. Não gosto desse tipo de fechamento. Veio de uma liquidez. Tem o primeiro rompimento aqui. Tem um rompimento bem difícil, tá? Então sim, o mercado já iniciou um movimento vendedor. Pode ter uma continuação. Mas eu prefiro sempre trabalhar da forma mais cautelosa possível, observando e analisando o que pode acontecer. Tudo para mim se torna liquidez, desde que no contexto certo você encontre a referência de um stop barato e uma estrutura saudável para operar, tá? Felipe, isso aqui não pode ser um triângulo para o mercado desenvolver? Sim. Triângulo seguindo a referência anterior, o preço ainda vai vir confirmar o rompimento, manipular e entregar. Triângulo para reversão, o mercado vem, vai fazer uma manipulação, rompe essa LTzinha aqui, geralmente testa as costas dela próprio, o mercado, bum, vai fundo para alta, fechou? Então você tem esses movimentos, peço muita tranquilidade, atenção, curte, comente e compartilha, se inscreva. Para quem não é inscrito, preencha o formulário e eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados fazendo o que precisa ser feito da forma mais simplista possível. Te espero do outro lado da tela, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!